Inspiração ou plágio? A gente tem que se fazer essa pergunta quando a gente olha para certos filmes hollywoodianos que têm características muito parecidas com obras japonesas. E esse vídeo parece meio oportuno por conta de tudo que está rolando em relação ao estúdio Ghibli, que tem inteligência artificial que está pegando o estilo artístico do Hayao Miyazaki, do estúdio, para ficar transformando fotos, memes e tal, que eu particularmente sou extremamente contra tudo isso. Mas vamos falar sobre o que de fato é o assunto desse vídeo, que tava querendo fazer ele já fazia um tempo, achei propício trazer justo agora. Por exemplo, a gente pega o Pacific Rim, o Círculo de Fogo do Guillermo del Toro, um filme que eu adoro, e várias listas colocam ele sendo comparado com Evangelion. Mas se você assistir Evangelion, você vê que não exatamente tem alguma coisa a ver, porque Evangelion tem muito esse caráter mais profundo, filosófico, enquanto que Pacific Rim é a lutinha pura e simplesmente, o que é muito legal. Mas se fosse para comparar Pacific Rim com alguma outra obra, eu diria que talvez a gente fosse pro subgênero ou gênero de mechas, que aí vai o Gundam, esse tipo de obra, sabe? Que são robôs gigantes. Acaba sendo diferente, por exemplo, se a gente olha para o caso da Disney com duas de suas animações. A primeira, e talvez o caso mais famoso, que é o Rei Leão, que passou por um processo de reestruturação até ele se tornar o que a gente conhece hoje em dia. E a gente tem também o Jungle Tantei, que é conhecido como Kimba, o Leão Branco, que foi um mangá de 1950 do Osamu Tezuka, que depois chegou a ganhar um filme na década de 60, na década seguinte, que fez bastante sucesso, inclusive sendo lançado nos Estados Unidos. A grande questão é que ambos os filmes têm características muito semelhantes, de ter esse leãozinho que perdeu o seu pai, acaba fugindo e depois volta para casa para dispor o leão que roubou o reino. Hello, I'm Michael Eisner, head of the Walt Disney Company. The Lion King is unique. Unlike our other Disney animated features, The Lion King is not based on any previously published fairy tale or literary work. E o Rei Leão acaba sendo considerado a primeira animação totalmente original da Disney, o que é bem curioso porque, primeiro, ele é fortemente inspirado em Hamlet, tem o Kimba na parada, até com elementos visuais parecidos, como o pai e o filho olhando para a savana, e a própria cena do Simba conversando com o pai nas nuvens, no mangá tem algo extremamente parecido também. E aí tem outras questões também, como o Roger Allers, que é um dos diretores do Rei Leão, ter trabalhado como animador no Japão anteriormente, além do fato que o Matthew Broderick, que é o dublador do Simba na versão original em inglês, achou que ele ia dublar o Kimba, que ia ser uma versão americana, um remake americano do filme japonês. O criador do Kimba, Osamu Tezuka, que já era falecido na época do lançamento do Rei Leão, era conhecido por ser um grande fã da Disney, e aí a sua empresa acabou nunca entrando com um processo contra o Rei Leão. E dentro da Disney tem um outro caso que é menos conhecido no começo dos anos 2000, que é Atlantis, o Reino Perdido, que é sobre o Milo e um grupo de exploradores buscando a cidade perdida de Atlântida. Porém, em 1990 teve Nadia: The Secret of Blue Water, que foi um anime dirigido pelo Hideaki Anno, que anos depois viria a fazer o Evangelho. E a título de curiosidade, esse projeto começou a ser desenvolvido ainda na década de 1970 pelas mãos do Hayao Miyazaki. Tanto Atlantis quanto Nadia partem do mesmo local de inspiração, que é o livro 20.000 Léguas Submarinas, do Júlio Verne. Só que a grande questão é que cada um segue por um caminho diferente, mas o filme da Disney que veio posteriormente acaba compartilhando de novo de características semelhantes, como personagens, sobretudo a questão da Nadia e da Kida, e também da questão de ter o cristal azul como elemento de tecnologia barra magia. E entrando em obras mais icônicas dos animes, a gente tem o Akira, que volta e meia é referenciado a bendita da deslizada de moto, tudo quanto a obra bota isso. A mais recente que eu tenho memória é o Nope, do Jordan Peele, que tem, não vou negar, achei muito maneiro. Nas minhas pesquisas eu me deparei com uma outra questão, como por exemplo, o fato que a equipe de storyboard do Exterminador do Futuro 2 do James Cameron olhou para a cena da explosão do anime do Otomo como uma inspiração para eles fazerem a cena premonitória lá da Sarah Connor vendo a explosão. Eles olharam para aquilo e falaram: isso aqui basicamente é um storyboard. Mas há duas obras de 2012 que, por mais que contem histórias próprias, se inspiram até demais no Tetsuo, que é esse personagem de Akira que desenvolve poderes telecinéticos ao ponto de perder o controle sobre si.
O primeiro desses filmes é Poder Sem Limites, que é um filme bem bacaninha de 3 amigos que acabam encontrando um cristal e desenvolvendo poderes telecinéticos, e o filme lida muito com o poder os corrompendo, sobretudo o Andrew, que é basicamente o Tetsuo. O clímax do filme é muito parecido com o de Akira, e em entrevista ao IO9, o diretor, o Josh Trank, ele chegou a falar que Akira foi uma grande influência. Fora o fato que em um determinado momento da entrevista ele diz: então basicamente ele vira Akira pra cima deles. O outro filme de 2012 é Looper, do Rian Johnson, que é um excelente diretor que começa diferente, que é sobre essa máfia que manda alvos para o passado para serem assassinados, e no meio disso tudo tem o Sid, que é um garotinho que tem poderes telecinéticos que ele perde o controle quando ele fica irritado. Novamente, o Tetsuo de Akira, mas eu sinto que o Rian Johnson, quando chega no clímax, ele consegue ir por um caminho um pouco diferente do que a gente vê em Poder Sem Limites. O próprio Rian Johnson já disse que Akira é sim uma referência, assim como a outra obra do Otomo, que é Domo, A Child's Dream. O que nos leva ao caso mais polêmico, que envolve o nome do Satoshi Kon, que começou como assistente do Otomo em Akira, mas depois foi fazer as suas próprias obras, que acabam não sendo tantas, mas foram muito influentes na cultura pop de uma forma geral, principalmente em Hollywood, onde dá para citar 2, sobretudo. A primeira dessas obras é Páprica, que se passa num mundo onde existe uma tecnologia que permite entrar dentro de sonhos. E foi uma tecnologia criada a princípio para um caráter terapêutico, só que ela acaba sendo roubada e usada para fins terroristas. Lembrando, Páprica de 2006. Em 2010, saiu um pequeno filme chamado Inception, A Origem, dirigido por um tal de Christopher Nolan, que envolve uma questão de uma tecnologia que permite o entrar em sonho das pessoas, que acaba sendo usado para fins criminosos, onde o sonho e a realidade acabam se confundindo, mas A Origem foi enaltecido como uma obra extremamente original, sendo que anos antes teve Páprica. A segunda obra é Perfect Blue, que acompanha Mima, que é uma jovem que decide deixar o grupo idol no qual ela pertencia, mas isso irrita um fã que fica obcecado e passa a perseguir a Mima. Em paralelo a isso, ela presencia uma cena muito pesada que acaba afetando ela psicologicamente, e ela passa a confundir o que é realidade e o que não é. Do lado hollywoodiano, a gente tem um nome, que é o Darren Aronofsky. No seu segundo filme, Requiem para o Sonho, tem uma cena que é basicamente igual à da Mima, que é a personagem dentro da banheira gritando. Nas minhas pesquisas, é dito por um lado que o Darren Aronofsky conseguiu os direitos de fazer um remake de Akira nos Estados Unidos, e por isso ele podia fazer a cena, mas não tem 100% de certeza em relação a isso. Requiem for a Dream, I was probably in the script process. I think I was looking for a scene to kind of get the internal mindset of the character of Jennifer Connelly's character Mary, and probably at the same time I saw Perfect Blue, and I remember writing to Satoshi in Japan saying, hey, would you mind if I used one of your shots as an homage to you, but it would help this moment in my film, and he was very flattered. Esse caso em específico teve algumas repercussões não muito positivas por parte do Satoshi Kon, que deixou publicamente explícito o seu descontentamento com isso. 本人に会って確認したらオマージュだって。オマージュですよ。私に俺のコンテ通りに。被ってますよね。被ってるっていうか。パグリなんじゃねえのみたいな。 De todo modo, o Aronofsky foi lá e fez de novo em 2010 com Cisne Negro, que é considerado um dos melhores filmes do diretor, que de fato é um excelente filme. Só que tem características muito semelhantes disso, de uma personagem que trabalha no meio artístico de entretenimento, que acaba começando a misturar a realidade com a ilusão, além do fato de que as personagens têm nomes basicamente iguais. Fora também que a questão de cenas muito parecidas e a questão das temáticas, que eu acho que a parte da temática é o que dá mais para ser discutido, dá pano para manga, porque, enfim, são temáticas que existem, mas quando você começa a juntar vários elementos, fica difícil não fazer essa comparação. E o Aronofsky nega que tem alguma coisa a ver com Perfect Blue, no caso o Seu Cisne Negro. Porém, o mais doido disso tudo é que para fazer esse vídeo, eu fui assistir tanto Perfect Blue quanto Páprica, e eu fiquei chocado o quão surreal de incrível são esses dois filmes do Satoshi Kon, como ele consegue fazer obras muito redondas que dialogam muito com a psique humana e você começar a distorcer o que é realidade, o que é ficção. O Páprica é incrível envolvendo a questão onírica dos sonhos. O Perfect Blue, a forma como ele mescla isso com questões de tecnologia, de internet, que a gente só vai viver
O filme, eu não lembro de quanto que é o Perfect Blue, deixa eu dar uma olhada. Perfect Blue é de 1997 e a gente só vê muito desses elementos que ele coloca ali sendo de fato vistos quanto sociedade 20 anos depois, basicamente, até hoje em dia, e ele fez isso lá em 1997. E eu fiquei chocado, de novo, o quão incríveis são esses dois filmes. Se você não assistiu, assista. Porque as versões americanas, por mais que eu considere bons filmes, tanto Inception quanto O Cisne Negro, quando eu olho em termos de comparação direto com essas obras que eles se inspiram até demais, são como versões diluídas. Dá até pra gente voltar décadas no passado para falar sobre um caso específico que não envolve exatamente anime, mas eu acho que entra no contexto desse vídeo, que é o caso de Yojimbo, o Guarda-Costas, que é um filme do Akira Kurosawa lançado em 1961, cujo próprio Kurosawa disse ter se inspirado num filme norte-americano de 1942 chamado A Chave de Vidro, que por sua vez é baseado num livro. 3 anos depois, o diretor italiano Sergio Leone fez Por um Punhado de Dólares, que é um filme icônico dentro da história do cinema. Sergio Leone, esse diretor conhecido por conta dos seus western spaghetti, e aí temos Por um Punhado de Dólares, que o Kurosawa assistiu e mandou uma carta para o Leone. Senhor Leone, acabei de ter a chance de ver o seu filme. É um filme muito bom, mas é meu filme. Como o Japão é signatário da Convenção de Berna sobre Direitos Autorais Internacionais, você deve me pagar. O filme do Sergio Leone acaba sendo considerado um remake não autorizado do filme do Kurosawa, tal qual dá para colocar aí em termos de comparação. Eu acho que cabe aqui o caso do Nosferatu lá de décadas atrás, lá do começo do século XX, para com o Drácula de Bram Stoker. Tem um vídeo aqui no canal que eu comento mais sobre isso, eu vou deixar aqui no card caso você queira ver. Mas no caso do Por um Punhado de Dólares do Sergio Leone, eles foram levados à justiça, foram ter que responder judicialmente por conta dessa semelhança absurda com o Yojimbo. E aí o Akira Kurosawa acabou ganhando o processo e levando 15% do lucro do filme do Sergio Leone. Só que isso que eu tô falando acaba meio que sendo uma exceção à regra de muita coisa que eu disse nesse vídeo. Eu acho que esse timing envolvendo também a questão do estúdio Ghibli, da inteligência artificial norte-americana lá, tá pegando o estilo artístico do Miyazaki, do estúdio, para dar acesso para as pessoas simplesmente pegarem isso e ficarem pegando as fotos e transformando, eu acho que entra muito nessa questão toda que eu trouxe nesse vídeo. E tal qual eu disse que esses filmes norte-americanos soam como versões diluídas das suas contrapartes, dá muito para colocar esses desenhos feitos por inteligência artificial do estúdio Ghibli, no estilo do estúdio Ghibli, nesse mesmo balaio, porque dilui totalmente o significado daquela obra original, daquele estilo artístico que o Miyazaki trouxe para suas obras, carregando suas temáticas sociais, ambientais e todo o esforço humano colocado de construir algo artesanalmente. E se algo tão evidentemente claro relacionado a plágio nessa questão da AI do estúdio Ghibli é tratado como nada, seja pelas empresas, por artistas, é claro que vai ser muito mais difícil você olhar para isso tudo que eu disse no vídeo e achar apenas uma grande coincidência no final das contas. E é assim que a opinião pública vai sendo moldada para não achar nada demais isso tudo relacionado principalmente à inteligência artificial, que eu acho que eu estou me divagando um pouco aqui em relação à temática central desse vídeo, mas eu acho interessante trazer esse questionamento também para dentro dessa parte, e chega até a ser meio trágico perceber que quando vão fazer live actions americanos de obras japonesas, normalmente o resultado é péssimo, mas quando a gente pega essas obras que se inspiram até demais nessas outras obras japonesas, eles acabam ganhando toda a fama. Se você nunca assistiu nenhum desses animes japoneses que eu citei, fica mais do que a recomendação aqui pra vocês. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, assina o canal e a gente se vê na próxima.